Sabe essa personagem aqui? O nome dela é Ygritte. Ela vem do norte da muralha de um povo que se chama de Livre. Naquela região até existem reis, mas ninguém se curva diante deles. No sul da muralha eles são conhecidos como Selvagens. Ygritte apareceu pela primeira vez na segunda temporada de Game of Thrones e conquistou os fãs com sua coragem, com sua visão de mundo e, claro, com a icônica frase You know nothing, Jon Snow. Mas nos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, Ygritte é mais do que um interesse amoroso ou um símbolo de rebeldia. Nesse vídeo você vai entender como a breve jornada dela ecoa temas poderosos sobre liberdade, identidade e o que significa realmente escolher um lado. E também irei contar um pouco da história da atriz Rose Leslie e do ator Kit Harington, que se conheceram na série e hoje são casados. Galera, esse é o 9º vídeo da minha playlist chamada Personagens de GOT. Meu nome é Rick Moraes e se você gosta dos meus vídeos, peço que deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história vai começar. Há milhares de anos, quando o mundo ainda era jovem e cheio de perigos antigos, Brandon, da casa Stark, ergueu a muralha. Uma barreira colossal de gelo e pedra erguida para separar os vivos do que deveria permanecer esquecido. Não foi um feito solitário. Contam que os Filhos da Floresta e os gigantes, com sua força colossal, marcharam ao lado de Brandon, unindo poderes e esforços. Por gerações, os povos ergueram a muralha, pedra por pedra, até que essa imensa barreira de gelo se tornasse uma fortaleza eterna, protegendo o mundo dos outros para sempre. Para os humanos que sobreviveram ao norte da muralha, o mundo seguiu outro caminho. Um caminho sem reis, sem lordes. Ali, ninguém herda castelos, ninguém jura fidelidade, porque não há tronos a serem defendidos. Apenas o direito de continuar vivo. Eles se chamam de povo livre, e não é por orgulho, é por sobrevivência. Eles vivem sob o frio que nunca passa, sob o peso da fome, da terra ingrata e do medo antigo, de que os vagantes brancos um dia retornem. Ygritte nasceu nesse mundo. Um mundo onde as histórias são passadas ao redor da fogueira, onde lendas como a do Berrante de Inverno e de Bael, o Bardo, ainda são sussurradas com reverência. Onde a muralha é vista não como um escudo protetor, mas como um símbolo de opressão. No livro A Fúria dos Reis, Ygritte faz parte do clã do Senhor dos Ossos. Qhorin Halfhand, o líder de um grupo de reconhecimento da Patrulha da Noite, envia Stone Snake e Jon Snow para emboscar selvagens que haviam sido avistados no local. Seus companheiros são mortos, mas Ygritte é poupada quando Jon se recusa a matar uma mulher. A selvagem oferece apenas informações mínimas. O troca-peles, chamado Orell, um dos selvagens, é morto enquanto sua mente habita o corpo de uma águia. Após sua morte, sua consciência permanece presa no animal, tornando-se cada vez mais selvagem e vingativa. Enquanto esperam pela chegada de Qhorin Halfhand, Jon revela que ele é o bastardo de Ned Stark. Ygritte conta a história de Bael, o Bardo, uma música que insinua que a casa Stark também tem sangue selvagem. Jon zomba dessa ideia, chamando Bael de mentiroso, mas Ygritte dá de ombros. Jon leva ela até Qhorin, que lhe dá uma instrução enigmática: fazer o que for preciso. Ygritte então propõe que Jon abandone a patrulha e se junte a Mance Rayder, o rei para lá da muralha. Ele se recusa, supondo que a ordem de Qhorin era matá-la. Jon decide, no entanto, deixá-la fugir. Após a fuga dela, Qhorin Halfhand revela: queria testar o julgamento de Jon, deixando a decisão em suas mãos. Mais tarde, quando Ghost, o lobo gigante de Jon, é atacado pela águia de Orell, Qhorin ordena a retirada. Mas é tarde demais. Eles são cercados pelos selvagens, e Ygritte está entre eles. Diante da ameaça iminente, Qhorin provoca Jon até que o jovem o mate em combate. A morte é um sacrifício calculado, um disfarce para que Jon possa se infiltrar entre os inimigos. Os selvagens exigem sua morte, mas Ygritte intervém, e Jon é poupado. No livro A Tormenta de Espadas, ela pega para si o manto com capuz de Qhorin Halfhand, uma lembrança de um guerreiro que enfrentou a morte de cabeça erguida. Enquanto Jon Snow é levado até Mance Rayder e consegue convencê-lo de que realmente mudou de lado, ele é designado para cavalgar com Tormund Mata-Gigantes. E lá está Ygritte outra vez,
como uma sombra teimosa que não se afasta. Ela passa a dormir ao lado de Jon todas as noites, mesmo quando ele tenta afastá-la usando seu lobo, Fantasma. Entre o povo livre dizem que Jon a, entre aspas, roubou, matou seus companheiros e poupou a vida dela. Agora ela pertence a ele. Mas Ygritte não é alguém que se deixa possuir. Ela provoca, testa, desafia, e então diz a frase que marcaria Jon para sempre. You know nothing, Jon Snow. Em uma noite fria, Jon a escuta cantando ao lado de Tormund e outros selvagens. É um momento de rara ternura, uma despedida velada de um povo que está sucumbindo. Quando os selvagens encontram os rastros do massacre no punho dos primeiros homens, Mance se irrita com Jon por não ter contado sobre a presença da Patrulha da Noite. Para salvá-lo, Ygritte mente, diz que os dois estão juntos, no sentido mais íntimo. Mance acredita que Jon agora é um deles por ter desobedecido os votos da Patrulha da Noite. E naquela mesma noite, a mentira vira verdade. Ela o seduz. E os dois vivem um caso intenso entre a neve, o medo e a urgência do que está por vir. Mas aquilo tudo era só um respiro antes da tormenta. O mundo real os chamava de volta. E o que os esperava não era simples, nem piedoso. Eles tinham um desafio à frente, frio, cruel, implacável. Escalar a muralha. Durante a escalada, eles despencam, quase levando todos junto. Os selvagens, desesperados para não serem arrastados para o abismo, ordenam que as cordas sejam cortadas. Mas Jon segura Ygritte com todas as forças, recusando-se a deixá-la cair. Sozinhos, amarrados um ao outro, enfrentam o frio e o vazio, e, contra todas as chances, seguem subindo, até o topo. Lá em cima, presos um ao outro, eles se abraçam com urgência silenciosa. Venceram a escalada. Mas sabem que o verdadeiro desafio está apenas começando. O pior ainda está por vir, e eles terão que enfrentar juntos. Após o desafio de escalar a muralha, ela confessa a Jon que Mance nunca encontrou o chifre de Joramun, o suposto berrante de inverno que poderia derrubar a muralha. Enquanto viajam pelo sul da muralha, ela observa as construções e se encanta, acreditando que simples torres redondas são castelos de reis. Em Coroa da Rainha, o grupo captura um velho solitário. Um selvagem desconfiado da lealdade de Jon ordena que ele mate o homem. Jon recusa. Então, sem hesitar, Ygritte faz o que ele não conseguiu. Corta a garganta do velho, não por crueldade, mas por pura necessidade de sobrevivência. A chuva se intensifica. Na confusão causada pela chegada do lobo de Bran, verão, Jon foge. Antes de desaparecer na neve, Ygritte atira, uma flecha que acerta sua perna. Nesse instante, eles se tornam inimigos novamente. Durante o ataque a Castelo Negro, ela surge no meio do caos. Jon, exausto, coberto de sangue e neve, se vira e a vê. Por um instante o tempo para. Os olhos se encontram, mas não há palavras. Apenas o som seco de uma flecha cortando o ar, e então o impacto. Don't talk. You remember that cave? I should have stayed in that cave. Jon a segura com força. Ela o encara como se quisesse guardar aquele rosto pela última vez. E então, com o último suspiro, ela diz: You know nothing, Jon Snow. Tempos depois, em uma tenda, Jon e Tormund compartilham hidromel. Eles falam dela, de Ygritte, de sua coragem, da sua força e de tudo o que ela representava.
Tormund diz que talvez os gigantes ainda não tenham desaparecido por completo enquanto existirem pessoas como ela. Ygritte e Jon Snow nunca tiveram a chance de viver seu amor até o fim. Ela morreu em seus braços. Mas às vezes o que a ficção não permite, a vida real compensa. Nas gravações de Game of Thrones, Kit Harington e Rose Leslie se apaixonaram de verdade. A química que vimos nas telas, nos olhares, nas pausas, nas frases cortadas pela emoção, era real, sincera e viva. Eles se conheceram no frio da Islândia, entre montanhas cobertas de neve, e ali, no mesmo lugar onde Jon e Ygritte viveram sua caverna, Kit e Rose começaram a escrever sua própria história. Em 2018 se casaram, e hoje o casal tem 2 filhos. É como se o destino de alguma forma tivesse reescrito o final. Como se dissesse: vocês não puderam ficar juntos em Westeros, mas podem ficar juntos aqui. E há algo de profundamente bonito nisso. Como se o amor que começou em uma guerra entre selvagens e patrulheiros tivesse encontrado paz no mundo real. Porque Ygritte pode ter morrido nas mãos de Jon Snow, mas Rose vive ao lado de Kit Harington. E esse final, nem George Martin poderia escrever melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e ativa o sininho, isso me ajuda muito a continuar contando essas histórias de Westeros. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.